Ok. Agora eu vou falar um bocadinho sobre uma componente da moda que é fundamental e que, no fundo, é aquilo que atrai à primeira vista. Os olhos comem primeiro que a boca, não é? Costuma dizer-se, na moda é um pouco assim também. Os olhos decidem primeiro do que o próprio ato de compra. E tudo isso só é possível através precisamente do visual merchandising, ou seja, da forma como se encena, como se dramatiza, como se apresentam as coleções ou as peças nos pontos de venda ou fora deles. No fundo, aquilo que é fundamental é criar histórias relacionadas com os produtos. Aquilo que a moda, no fundo, hoje faz e, de certa forma, sempre tem feito é criar histórias. E cada vez mais no futuro tem que haver aquilo que hoje se designa por storytelling, algo associado aos produtos para que as pessoas, de uma forma geral, consigam, de forma mais emocional, de forma mais sentida, perceber e gostar aquilo que lhes é apresentado. E se isso é possível até fazer com produtos alimentares, por maioria de razão, tem que ser feita com produtos de moda que se dirigem, no fundo, às emoções e àquilo que mais profundo nós temos. Nós não podemos esquecer que o ser humano é uma espécie de cebola que tem um núcleo central profundo, que é o seu eu. E o eu é aquilo que nós realmente somos. Mas depois temos um outro revestimento, uma outra camada, que é o nosso ego. E o ego é aquilo que nós pensamos que somos. E é diferente, muitas vezes, do que realmente somos. Depois temos uma terceira camada, que é a nossa máscara. A máscara é o quê? É aquilo que nós queremos que os outros pensem que nós somos, não é? E ainda há uma quarta, que é a percepção, que é aquilo que, independentemente da nossa vontade, os outros pensam que nós somos. Ora, a moda dirige-se exatamente para o ego e para a máscara. E nós usamos moda e usamos marcas precisamente para darmos satisfação ou ao nosso ego ou à máscara que queremos transmitir. Mas não é suficiente, é necessário também a comunicação. É necessário que se faça chegar a mensagem daquilo que nós queremos e da nossa história aos destinatários certos, às pessoas que nós queremos. Senão nós podemos estar a fazer as coisas mais brilhantes do mundo, as coisas mais fantásticas, mas ninguém sabe. Só nós é que sabemos. Eu, aos meus alunos, às vezes, conto-lhes aquela historiazinha do rapaz que estava na discoteca, à noite, não é? Viu uma miúda muito gira, e quer meter conversa com ela. Então o que é que ele faz? Está a noite toda a piscar-lhe o olho. Toda a noite pisca o olho. Mas passa a noite, a discoteca fecha e ela nunca se apercebeu, ninguém se apercebeu nada, só ele é que sabia o que estava a fazer. E muitas vezes as marcas, as empresas, são como este rapaz da discoteca. Fazem coisas, acham eles, extraordinárias e fantásticas, mas só eles é que sabem que as fazem. Ninguém mais sabe. Porquê? Porque não as comunicaram bem, não as souberam comunicar. De facto, é preciso estar no sítio certo, à hora certa, no momento certo, com as quantidades certas. É uma das mais básicas e vulgares definições de merchandising. E o visual merchandising, sendo precisamente a aplicação na prática daquilo que é a apresentação e a exposição dos produtos, corrobora de uma forma totalmente absoluta esta necessidade de estar no sítio certo e fazer, digamos, mais com menos ou menos com mais. Isso agora é quase indiferente, depende daquilo que for exatamente a estratégia ou os objetivos ou até mesmo as intenções que se têm quando se procede à comunicação. Por exemplo, os produtos existem por si próprios, nós sabemos. Nós vemos-los, são objetos, podemos até mexer-los. Mas a forma como esses produtos são apresentados pode fazer a diferença total. Jeans, quem é que não conhece jeans? São um produto mais que vulgar.
mas apresentado desta forma, agindo-se quase que parece uma instalação artística. Parece quase uma instalação, parece quase arte, não é? Ou, por exemplo, a maneira de apresentar produtos de forma a que comunica desde logo que existe uma solução para um problema dos consumidores, para um problema dos clientes. Não é um produto qualquer, é uma solução para resolver um problema nosso. Há várias, digamos, regras básicas, não vou maçar, mas quem trabalha no visual merchandising tem que ter como se fosse um mantra algumas noções muito básicas e muito diretas que não pode deixar de aplicar. Sejam mesmo os profissionais, sejam os colaboradores que estão todos os dias nas lojas, sejam, obviamente, também os gestores ou os diretores das empresas de retalho. Há, efetivamente, algumas técnicas que hoje, de uma forma geral, quase todas as empresas de retalho aplicam. Umas com mais brilhantismo, outras com mais modéstia. Depende também do posicionamento que essa empresa, essas lojas têm. Depende também dos orçamentos que existam para poder fazer essas teatralizações. Mas, por exemplo, ainda ontem passei no Chiado e vi as montras de algumas das lojas que estão situadas nessa zona e, de facto, há algumas montras que são verdadeiramente extraordinárias. Vale a pena hoje fazer uma espécie de visita de estudo pela Baixa ou pelo Chiado ou até pela Avenida Liberdade, obviamente, que iremos falar, e vermos algumas das montras que hoje existem na cidade de Lisboa. São, efetivamente, do melhor que podemos ver em qualquer parte do mundo. Alguns exemplos, não aqui de Portugal, mas para poderem ter, de certa forma, ter termo de comparação. Alguns exemplos que foram, por exemplo, premiados internacionalmente em concursos internacionais. Nesta Il Bacio di Stile, em Budapeste, eu digo-vos, estes slides, quer os meus, quer os do Walter, no computador vêm-se bem, mas parece que houve uma mudança, segundo nos disse aqui o técnico, do projetor e de facto há alguma de desformatação em termos, pelo menos, das cores, porque aparentemente esta imagem e como as outras vamos ver deviam-se ver muito melhor. Esta foi outra em Paris, no Printemps, uma montra também premiada no Printemps, e esta da Topshop, em Londres, a Topshop, que é uma empresa que nos últimos anos tem destacado muito no mundo da moda e que vai entrar agora em Portugal, vai abrir uma loja no Colombo e vai ser um sucesso tão grande como foi o Primark. A Primark, nós iremos dar alguma atenção especial ainda durante o dia de hoje. E depois, obviamente, temos muitos outros exemplos, que vou passar também a alguns deles, de situações de visual merchandising que foram também objeto de prémios internacionais em 2014. Por exemplo, uma medalha de prata do Palácio de Ferro, que fica no México. O Palácio de Ferro é um department store do México, um dos principais, corresponde de certa forma ao El Corte Inglês aqui na Península Ibérica, e este Palácio de Ferro tem no seu interior toda a loja, de certa forma, é a montra, toda a loja é trabalhada em termos de visual merchandising. Este departamento, quer dizer, não há aqui um espaço específico para fazer a demonstração, toda a loja acaba por ser um enorme expositor com uma dramatização e com uma conjugação de elementos dos mais variados estilos dentro da placa de vendas. Este é outro exemplo, dentro do mesmo department store. Vejam as áreas extremamente amplas, digamos, os elementos de decoração que são, no fundo, que estão em simultâneo com os produtos e por onde os consumidores circulam, sem qualquer diferenças, mesmo as secções que não são de moda,
que são, por exemplo, aqui de utilidades domésticas, têm também associado a moda e têm associado até também aqui, precisamente, os expositores e os manequins, quase como se fosse peças, não é? Da secção. O mesmo se diga, por exemplo, esta secção de roupas de casa, de quarto, de decoração, acaba por também ter aqui uma preocupação em termos da exposição, que não é um mero showroom, não é um mero espaço onde as peças estão exibidas. As peças estão aqui trabalhadas quase como se elas fossem um palco e tivessem que, por si próprias, chamar a atenção. Aqui está. Tudo isto são exemplos deste Palácio de Ferro que, do ponto de vista do visual merchandising, é um exemplo extraordinário. A Unículo, por exemplo, nós não o conhecemos aqui em Portugal, a Unículo não está em Portugal, ganhou também uma medalha de prata. Há aqui também na Unículo uma grande preocupação com o merchandising, não é um department store, é uma loja com menos de 25 mil metros, não é um department store, mas toda ela, como podem ver, por exemplo, esta escadaria é interessantíssima, não se consegue ver o que está aqui escrito, mas são mensagens. Todos os elementos são aproveitados, todos os recantos. Aqui está outra, esta que parece quase uma passarela. Portanto, isto tem muito também, não é só visão, é o próprio design store, porque as duas coisas estão muito interligadas, o visual merchandising e o design store. Não é por acaso que, digamos, estas duas temáticas hoje são dadas. Aliás, eu sou coordenador de uma pós-graduação no IAD e no IPAM, que é precisamente visual merchandising e design store, porque as duas coisas estão cada vez mais interligadas, não é? Isto são os chamados pódios, que geralmente são colocados às entradas das lojas, mas não só, mesmo no interior das lojas, este tipo de pódio tem uma atratividade e tem um destaque extraordinário. Armani. O Armani aqui ganhou o prémio de montra, no fundo de vitrinismo. De facto, aqui a conjugação não só de temas, mas das cores também. Enfim, é uma montra que nós hoje em Lisboa podemos perfeitamente encontrar este nível de montras, não precisamos de ir para fora de Lisboa para as vermos. Vejam a simplicidade desta montra, mas ao mesmo tempo o efeito cromático, poderoso, que consegue ter. Os dois manequins estão precisamente no meio, na zona de foco, virados um para o outro, o que não é muito habitual, mas é isso que faz exatamente a diferença. Ou, por exemplo, esta, em que só tem este manequim, mas aqui está a zona central completamente ocupada com diferentes elementos. O mesmo se diga aqui